O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, hoje eu queria dedicar a minha meditação com vocês a este texto da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, que pode nos ajudar a entender, vamos dizer assim, ou melhor, fazer uma conexão entre a primeira leitura e o Evangelho e, sobretudo, tirar algum bom propósito para essa semana que nós estamos na Quaresma. Este é um tempo que não pode ficar assim só, podemos dizer assim, em termos genéricos, né? Assim, claro, a gente quer a conversão, pode ser que a gente inclusive esteja fazendo algum tipo de penitência, que normalmente se faz, né? Mas a gente também tem que às vezes fazer propósitos um pouquinho mais concretos, concretos no sentido assim, que na perspectiva da igreja, nos ajude a fazer um passo de conversão, usando daqueles meios que o Senhor, através da sua igreja, nos deixou. Se nós relêssemos o texto da carta de São Pedro, nós íamos ver que o fundo do texto, né, assim, no horizonte daquilo que São Pedro está pensando, está o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu não vou reler o texto, mas São Pedro fala da paixão de Cristo, do seu sofrimento, fala da sua morte, fala da sua ressurreição, fala inclusive da sua ascensão ao céu. Isso significa que, vamos dizer assim, na cabeça do apóstolo que está escrevendo todas aquelas coisas, ele tem diante de si o mistério da nossa salvação. Ou seja, ele tem diante de si aquele centro da vida de Jesus Cristo, que depois se transformou no centro da nossa fé, né? Que, na verdade, é inclusive o escopo da celebração da Quaresma. Nós não estamos simplesmente celebrando esse tempo para fazer penitência só. O que nós queremos é caminhar com Cristo neste caminho para passarmos junto com Cristo pela sua paixão, morte e ressurreição e fazer também nós hoje, uma experiência de ressurreição na nossa vida. E tratando, vamos dizer assim, deste fundo de fé, São Pedro faz uma menção em relação ao dilúvio e à arca que conduziu o povo naquele momento, né, dentro daquela situação dramática em que há uma espécie de purificação da humanidade. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é só o texto conclusivo, mas todo mundo, eu acho que conhece essa história, porque até para nos criticar, os professores de história contam eles nas escolas, né? Então, a humanidade estava vivendo em pecado, e o pecado chegou a uma situação tão grave que Deus diz, bom, não dá para continuar desta maneira, né? E sem entrar aqui no drama, se aconteceu ou não aconteceu, mas entrando vamos dizer assim, na narração bíblica, né, Deus precisou fazer uma purificação da humanidade. E de que modo ele fez essa purificação? Ele fez essa purificação através da água, né? Só que para salvar o povo Noé e aqueles outros da sua família que estavam na água, né? Então o que Deus fez? Pediu que se construísse uma arca. Interessante, arca de madeira, né? Então, através disso, Deus estava salvando a humanidade que estava corrompida pelo pecado. Na verdade, salva a humanidade salvando uma família, podemos dizer assim, um grupo de pessoas, através do qual Deus poderia reconstruir tudo, né? E São Pedro, ele mesmo já nos dá a interpretação do sentido desta arca, daquela água e da arca feita de madeira. Ele vai dizer que aquela arca, na verdade, era um símbolo do batismo, né?
Na verdade, se nós pensarmos seriamente, a nossa salvação também se dá pelo batismo que nós recebemos. Então, nós vivíamos também como aquele povo no pecado, né? Ainda que uma criança não tenha pecado pessoal, porque, claro, como criança não pode ter, né? Mas nasce filha dessa humanidade marcada pelo pecado, nasce dentro de uma história de pecado. E depois nasce também impulsionada constantemente a pecar. Seja por essa, entre aspas, herança maldita que nós recebemos, que é a falta da graça que deveríamos ter recebido, mas por causa do pecado não recebemos, né? E não só isso, ainda herdamos dos nossos pais, não no sentido físico, genético, né? Mas herdamos da humanidade esta inclinação ao pecado. Então, mesmo uma criança que não pecou, né, está manchada por essa história de pecado. Então, a criança, ela recebe a salvação como, ou se fosse no caso um adulto, passando pelas águas, né? E aquelas águas, elas são abençoadas com o sinal da cruz de Cristo, que é feita de madeira, também daquela arca de madeira, né? Então, isso mostra que, na verdade, o dilúvio e a arca que salvou Noé e aquelas outras pessoas e os animais, na verdade, eram um sinal do nosso batismo, né? E nós, graças a Deus, cristãos católicos, né, por uma instituição divina, foi Cristo quem instituiu desta maneira, né, todos nós somos batizados e deveríamos ser batizados o quanto antes. Aqui me permitam fazer uma pequena parênteses e alertar os pais. Os pais acham que batismo, ou na maioria das vezes, pode ser assim, vamos dizer assim, atrasado, né, ou pode ser procrastinado sem nenhum problema. Isso não é verdade, não, tá bom? Se o batismo nos dá a salvação, deveremos querer dar o quanto antes essa salvação aos nossos filhos. E adiar o batismo sem um motivo grave e justo, né, é responsabilidade dos pais, e é o mal que se faz, né? Então, é importante que os pais, né, já se preparem para isso, para que a criança nascendo o quanto antes se possa batizar os filhos. Por que nós fazemos isso? Porque queremos dar aos nossos filhos aquele melhor presente que nós podemos dar a eles, que é a filiação divina. Pelo batismo e aquela água, como foi no dilúvio, né, indica esta purificação que nos é dada, né? Nós recebemos de Deus uma graça muito grande de sermos lavados do nosso pecado, por causa do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Na verdade, por causa do próprio Deus que passa a habitar em nós. E nós nos tornamos, naqueles dias, filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Entramos numa comunhão tão íntima e profunda com Deus, que naquele momento nós somos chamados de santos. Isso é uma coisa muito interessante. Disse de Santa Catarina de Sena que um dia, entrando na igreja, caiu de joelhos diante de uma criança achando que era um anjo, né? Depois teve que ser alertada, dizendo não, era só uma criança que tinha acabado de ser batizada, só para mostrar qual é a graça que nós recebemos naquele dia do nosso batismo, né? De fato, somos purificados, lavados, a nossa alma fica branca ou mais branca como a neve, do que a neve, para fazer uma metáfora, né? E por isso, o batismo é a porta de entrada para a fé, a porta de entrada para a igreja. E como é o sacramento da salvação, na linguagem metafórica dos primeiros padres, o batismo foi considerado como uma tábua de salvação, para lembrar a arca, né? A gente sabe que uma pessoa que está afundando num mar, se ela encontra uma tábua que boia, aquilo para ela se torna salvação. Ela sobe naquela madeira, né? E assim pode se salvar do afogamento, né? Então, o batismo é a primeira tábua de salvação. Porém, a gente sabe pela história bíblica que aquele povo que Deus salvou através da água, através da arca, né, passado um pouquinho de tempo, eles também começaram a cair no pecado, né? Lendo o texto do livro do Gênesis, o capítulo do dilúvio é o 6º capítulo do livro do Gênesis, mas se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que apesar de Deus ter agido tanto em favor do seu povo, infelizmente, em favor da humanidade, a humanidade, passado um pouquinho de tempo, tendo sido purificada, voltou a cair de novo no pecado, que é, infelizmente, o que acontece conosco. Nós somos batizados, nós recebemos de Deus uma graça imerecida, uma graça que nós não podemos mensurar o seu valor, que é de sermos filhos de Deus, libertos do pecado, salvos pelo Senhor. Nós nos tornamos, como eu disse agora há pouco, santos, né?
Mas, infelizmente, a nossa conduta depois do nosso batismo acaba não sendo condizente com aquela graça que nós recebemos. E o que acontece? Nós começamos, pouco a pouco, a seguir aquela má inclinação que permanece mesmo depois do batismo, e nós começamos a pecar, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Se a gente olha, infelizmente, né, mesmo quem assim está educado dentro de uma boa família cristã, mesmo quem frequenta constantemente a igreja, mesmo nós que estamos lutando constantemente, né, o pecado passou a marcar a nossa existência de tal sorte que, tirando Jesus e Nossa Senhora, ninguém pode dizer, eu não tenho pecado. Infelizmente, nós, após o nosso batismo, caímos numa situação, e não raras vezes, pior do que aquela que nós nos encontrávamos antes. Porque antes, quando criança, nós não tínhamos responsabilidade por aquele mal que estava em nós. Quando crescemos, a responsabilidade passa a pesar sobre nós. E aí é muito importante, depois aqui eu quero me conectar já com o texto do Evangelho, né? Muito importante este chamado de Jesus. Jesus começa a sua vida pública, nós estamos aqui no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, quando Jesus começa a sua vida pública, ele já começa dizendo, né, convertei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque este é o caminho que nós temos que traçar durante toda a nossa vida. O tempo da Quaresma, Carlos, torna isso um pouquinho mais evidente, nos chama de uma maneira mais profunda à conversão, à penitência. Porém, isso é o caminho normal da vida do cristão. Neste tempo, a igreja nos chama a atenção. Ela quer que nós vivamos de modo mais intenso o caminho de conversão, de penitência, né? Mas isto deveria acompanhar-nos durante toda a nossa vida. Por quê? Porque o pecado já não é uma coisa estranha da nossa existência. Quando nós pecamos, nós não podemos assim, mas como, né? Deveria ser assim, mas infelizmente, né, nós somos marcados por esse mal e infelizmente o pecado passou a fazer parte da existência humana. E mesmo que não seja uma coisa grave, mesmo que não seja nada assim contra os 10 mandamentos, né, nós acabamos caindo e caindo de novo. E por isso, há este chamado forte para a penitência. Aqui é muito interessante porque a palavra que Jesus vai usar e que os apóstolos depois em grego vão traduzir é a palavra metanoia. Né? Noia ou noiese, né, vem da palavra, está ligada à palavra gnose, que está ligada a conhecimento, a ideia. Né? Então, o que o Senhor está nos pedindo é uma mudança muito profunda das nossas convicções, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, porque é de dentro do homem que brotam as atitudes. Por isso a gente tem que se preocupar não com uma conversão somente exterior, né? Mas com uma conversão que atinge profundamente o nosso coração, que atinge profundamente as nossas convicções, né? Que transforma-nos a partir de dentro, para que a partir de dentro a gente chegue a também as nossas atitudes exteriores, né? E por isso a gente precisa viver num caminho de penitência. E viver no caminho de penitência significa e exige lançar mão também das obras de penitência. Então, a gente deve fazer um caminho de penitência que lança mão de muitos meios penitenciais, né? Que nos faz lançar mão de muitos elementos penitenciais. Mas aqui eu queria chamar a atenção de um elemento penitencial, porque este é, também no linguajar dos padres, a segunda tábua da nossa salvação. A primeira tábua da nossa salvação é o batismo. E, infelizmente, depois do batismo, nós pecamos. E nós precisamos de uma segunda tábua de salvação, que é o sacramento da confissão. Então, nós que fomos batizados e santificados, e somos chamados à santidade, muitas vezes, e eu já disse isso, né, nós acabamos nos desviando do caminho do Senhor, ou seja, acabamos caindo no pecado. E aí a nossa vida, quando este pecado é um pecado mortal, ou seja, é um pecado contra os 10 mandamentos, que a gente faz com consciência e com deliberado consentimento, né? Quando cometemos esse pecado, nós não estamos cometendo só um pecado, mas este pecado nos leva a uma ruptura com a comunhão com Deus.
E nós precisamos voltar a essa comunhão com Deus. Nós caímos numa situação que era igual ou pior àquela antes do batismo. E agora precisamos recuperar essa nossa comunhão com Deus. E o modo ordinário de nós recuperarmos a nossa comunhão com Deus é através da confissão. A gente pode se arrepender profundamente, interiormente. Nós podemos chorar e sofrer por causa dos nossos pecados. Mas o modo ordinário de recuperarmos aquela comunhão que tinha sido perdida é através da confissão. Ela se apresenta, como eu disse, como uma segunda tábua para aqueles que estão afogados no meio do seu pecado. Por isso eu queria indicar para esta semana, concretamente, eu vou tentar fazer isso cada semana, que todos nós, a não ser que haja uma impossibilidade que eu não sou capaz de tirar. Tem pessoas que, por alguma razão, estão impossibilitadas de se confessar, ou pelo menos de receber a absolvição sacramental. Mas, a não ser que exista esta situação, então, todos nós na Quaresma, se quisermos fazer um caminho sério de conversão, precisaríamos preparar com muita seriedade, através de um sério exame de consciência, uma boa confissão e procurarmos o sacerdote e nos confessarmos individualmente, acusando diante do ministro de Deus os nossos pecados. Eu preparei já há algum tempo aqui na paróquia, se quiserem depois podem passar lá no dízimo e retirar, um guia prático para preparar uma boa confissão, que pode ajudar todos vocês. Aqui na nossa paróquia eu atendo todas as quintas-feiras a partir das 15 horas, e aos domingos, enquanto está havendo adoração, eu também estou dedicando tempo para atender confissões. Mas mesmo que não seja aqui, graças a Deus, hoje nós temos muitas possibilidades de confissão aqui na igreja de Goiânia. Então, este deveria ser e não se pode adiar isto. Eu sei que muitas vezes podem aparecer motivos muito justos para que a gente fique adiando a nossa confissão. Mas eu vou dizer uma coisa da minha experiência de padre. A gente tem que tomar uma decisão séria, preparar seriamente com a confissão e procurar a confissão para nos confessar, procurar o sacerdote para nos confessarmos. Não ficar caindo nessa trapa do tipo, não, dá para esperar, semana que vem eu vou, Ou depois, tem vários elementos que entram, eu tenho vergonha, Ou o padre é pecador como eu. Parem com isto. Nós somos pecadores, cada um de nós o é. Cada um de nós sabe quais são os seus pecados. E por isso deveríamos enfrentar seriamente a nossa consciência, fazer um sério exame de confissão, e basta pedir perdão. O padre é pecador. Não tem problema, eu também sou, eu peço perdão. Eu tenho vergonha, tá bom, eu também deveria ter vergonha de pecar. De confessar é uma libertação. Então, o padre é pecador como eu, sim, mas ele age como ministro de Cristo por força do seu sacramento. Não porque é bom ou mal, é mais santo ou menos santo. É pela graça de Cristo que o sacerdote pode perdoar os nossos pecados. E ao longo desses 16 anos de sacerdócio, eu tenho sido testemunha, porque graças a Deus sempre dediquei tempo à confissão, testemunha da força de libertação que tem na vida das pessoas fazer uma confissão verdadeira, séria, honesta, de quem fez um sério exame de consciência, de quem não quer tergiversar diante de Deus, de quem sabe que está na morte por causa do pecado. Cristo nos deu a vida e a vida em abundância, e é isto que Ele quer nos dar através do sacramento, uma experiência verdadeira de conversão, de salvação e de ressurreição. Na verdade, alguém que está na morte do pecado e se confessa, ressuscitou. Esta é a experiência da Páscoa. Quem está no pecado e se confessa, ressuscitou. Apesar da gente não dizer isto. E por isso, tão importante de nós não adiarmos mais a confissão, de procurarmos o mais rapidamente nos confessar. E eu queria alertar para alguma coisa, eu não fico falando isso todo o tempo, porque eu não acho que a homilia do padre, menos pessoalmente, se alguém quer fazer, não acho que seja errado assim, Mas eu pessoalmente acho que eu não tem que ficar falando toda hora assim, esses detalhes doutrinais o tempo todo. Não dá para repetir isso o tempo todo, entendeu? Mas eu queria dizer isso agora, já que nós estamos na Quaresma, é muito importante. O Catecismo da Igreja Católica, isto é doutrina da Igreja, não é doutrina de agora, é doutrina de sempre, ele diz que uma pessoa que está em estado de pecado mortal, ela não pode receber a Sagrada Comunhão sem se confessar.
Isso é doutrina da igreja. Infelizmente, as pessoas estão privadas muitas vezes da comunhão porque não estão se confessando. Agora imagina, eu posso sair dessa escravidão, eu posso voltar à vida, eu posso voltar a receber a Sagrada Comunhão. A única coisa que Cristo me pede é arrependimento dos pecados. Isso não faz mal a ninguém. Cristo não vai me pedir, por exemplo, que eu deixe de amar minha esposa, que eu deixe de tirar férias com os meus filhos, que eu tenha amigos, que eu jogue. Disso Deus não vai me pedir. Ele vai me pedir que abandone o que me mata. Abandone o que é mal na minha vida. Abandone o que me escraviza. É isso que Deus pede de nós. Ele não está pedindo absolutamente nada que não seja para o nosso bem. Então, a gente precisa acordar, né? Nós estamos privados de graças enormes por causa das nossas elucubrações sem sentidos. Então, queria insistir, né? O Senhor está nos dando uma arca para a nossa salvação. E quem sabe este passo agora abra de novo na nossa vida possibilidade de passos de continuar a nos confessar com frequência. Nós pecamos sempre. Jesus foi muito sábio diante daqueles homens que queriam apedrejar a mulher. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então nós pecamos sempre, mesmo que não seja nada de mal. Quer dizer, nada de grave, melhor dizendo, porque o pecado é sempre um mal. Então, nós pecamos sempre, e por isso a gente deve se confessar sempre. Porque mesmo que não seja nada de grave, o pecado vai esfriando o amor, esfriando a fé, esfriando a nossa esperança, esfriando a nossa disponibilidade de seguir o Senhor. Então, um grãozinho aqui, um grãozinho ali, a gente cava um buraquinho aqui, amanhã aumenta aí, daqui a pouco a gente cavou uma cova e caiu morto dentro dela. Então, confessar-nos com frequência. E aproveitar que a Quaresma nos dá a possibilidade de um passo, e darmos um passo sério e a partir daqui tomarmos essa decisão de mantermos esta prática com grande frequência. Não existe regra, outra regra, mas a gente precisa se confessar com frequência, com uma frequência que nos ajude nesse caminho de conversão e de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.